Bom, vou fazer agora então a montagem da calculadora, né? Já que eu tenho aqui as rotinas já desenvolvidas. Vou montar tudo e colocar todas essas rotinas na minha biblioteca matemática. Então, como vai ficar? Vamos lá. Primeiro, então, vou fazer a minha calculadora, que vai ser o calc2.rb, porque eu já tenho um calc1. Aqui, calc2 está aqui, bonitinho. Então, a minha calculadora vai ter três opções, né? Opção equação do segundo grau, fatorial e soma de Gauss. Então, beleza. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uma mensagem, né? Vou colocar 1 para equação do segundo grau. A mensagem lá. Segundo, putz. 2 para fatorial. E putz, 3 para soma de Gauss. Tá lá. Aí eu vou colocar aqui opção gets ponto show. Tá aqui. Então, isso aqui já vai mostrar na tela, né? Um menu. Vai nada. Faltou dizer para o método principal chamar a calculadora. Então, aqui é o calc2. Calc2. Executar. Está aqui, ó. Menu, está guardando e digitar uma opção. Né? Digitei um aqui, ele vai ter que calcular a equação do segundo grau. Então, vamos lá no calc2 e ver o que é necessário. Então, aqui eu vou ter que ter um if, né? Aqui não tem mágica. Se a opção ponto que eu vou converter para inteiro for igual a 1, eu quero calcular a equação do segundo grau. Né? Se else se opção for igual a 2, eu vou calcular o fatorial. Else se opção ponto for igual a 3, aqui vai ser Gauss. Então, vou ter que colocar um comentário aqui, né, para ajudar a identificar. Então, esse aqui é equação segundo grau. Esse aqui é o if do fatorial. E esse aqui é o if do Gauss. Beleza. E aqui eu vou ter um end if. Que aqui no final eu vou digitar fim de... Né? Não, putz, fim de programa. Fim de programa. Beleza, vamos só testar aqui. Ó, pus a mensagem, escolhi 3, fim de programa, ou seja, não fez nada, resolvi. Então, vamos fazer a equação do segundo grau. Então, vamos pegar a equação do segundo grau. Olha só, eu vou pegar todas essas rotinas, vou copiar, Ctrl C, e vou colocar dentro da biblioteca matemática. Aqui, ó. Vou acrescentar essas rotinas que já existem. Está lá, ó. As rotinas da função estão dentro da biblioteca matemática. Eu vou voltar aqui na minha calculadora e colocar aqui load matemática.rb para que ele carregue a biblioteca e conheça as rotinas que estão lá dentro. Aí eu vou voltar na equação do segundo grau. Observe, a equação do segundo grau ela tem que perguntar para mim 3 valores. E depois de perguntar os 3 valores, ele vai ter que fazer isso. Então eu vou pegar este código aqui, copiar, vou lá na minha calculadora e dentro do if da equação de segundo grau, eu vou colocar esses comandos. Todos esses. Né? Tá lá. Então, se eu escolher a opção 1, que é a equação do segundo grau,
ele vai perguntar o valor de A, B, C e vai fazer a impressão do cálculo aqui para mim. Tudo certinho. Ó, eu posso até, como existe aqui na biblioteca matemática uma função chamada delta, eu posso até complementar a minha calculadora. Ele imprimir o valor de x1, x2, eu também posso pedir para imprimir o valor de delta. Putz. Vamos lá. Delta. Está valendo. Então, eu vou fazer a chamada de delta. Delta, abro parênteses, ele precisa do valor de ABC. Então, o valor de ABC está aqui dentro. Vou pegar tudo isso aqui, vai ser igualzinho aqui. Então, eu passo o valor de A, B, C e ele calcula o valor de delta e vai fazer a impressão. Então, agora ficou mais completo, né? O cálculo da equação. Ele me mostra o x1, x2 e o valor de delta, caso eu precise. Vamos testar essa opção para ver se está funcionando. Vou dar um run. Vou querer opção 1, equação do segundo grau. Olha lá, entre com o valor de A, os valores eram 1, B era menos 1 e o C era menos 12 para a gente testar. Então, o resultado, 4 menos 3 e 49. Aqui, ó. 4 menos 3 e o delta 49. Belezinha. Então, essa parte da calculadora já está resolvida em relação à equação do segundo grau. Agora, do fatorial. Para calcular o fatorial, eu preciso do quê? Eu preciso pedir apenas um número. Então, tá fácil. Eu vou aqui, eu posso até copiar isso aqui, ó. Na verdade, eu posso copiar tudo. Então, vamos devagar. Sem pressa. Agora eu vou fazer com o fatorial. Então, primeiro, eu vou pegar a rotina de fatorial, copiar e colocar dentro da biblioteca matemática. Vou lá no final e vou colocar a rotina de fatorial, está aqui, ó. Pronto, fatorial, a rotina está dentro da biblioteca matemática. Vou voltar lá no fatorial e pegar este trecho aqui, copiar aqui, e vou colocar dentro da minha calculadora, na parte do fatorial. Por quê? Se eu escolher fazer o cálculo fatorial, é isso aqui que eu devo perguntar para o usuário. Então vamos testar aqui agora a parte do fatorial. Vou salvar, vou executar o 2. Entre com o número para cálculo do fatorial. Vou colocar o 5, que dá 120. Ó, resultado 120. Funcionou. Então, a opção 2 funcionou. E vamos fazer o mesmo procedimento para o Gauss. Né? Não tem mistério, é só repetir os passos. Então, eu vou abrir o código do Gauss. Vou pegar a rotina, que já está testada. Vou copiar ela. Vou aguardar aqui que ele perdeu um pouco a conexão, ó, com o servidor. Então, tem que aguardar um pouquinho. Isso acontece, às vezes a internet dá uma falha. E vou dar uma pausa aqui, porque eu não sei quanto tempo vai demorar essa falha. Aí a gente volta. Bom, continuando, a conexão voltou. Então, eu já coloquei a rotina dentro da função matemática, a rotina de Gauss. Quer dizer, nem sei se acabei de fazer, vamos confirmar. Fatorial, não tinha colocado. Então, o que eu estou fazendo? Eu fui lá no programa de Gauss, copiei a rotina que já está testada, vou lá na biblioteca matemática e vou acrescentar aqui a rotina para cálculo de Gauss. Feito isso, eu volto lá no cálculo de Gauss e vou pegar essa parte que é a interface com o usuário. Vou pegar isso aqui, vou lá na minha calculadora e vou colocar isso aqui dentro do ELSIF da opção 3. Exatamente isso. Isso aqui. Prontinho. Então, vamos testar. Dá um run. Agora, opção 3. Entre com o número para cálculo do Gauss. Beleza. Então, vou entrar aqui com 5, que dá 15. Certo? Então, o 6 vai ter que dar 21. Então, vamos testar com o número 6. Opa, primeira opção 3. E agora o número 6. Resultado aqui, 21. Então, funcionou. Então, ó, calculadora prontinha, utilizando a biblioteca matemática
com as funções que a gente já veio testando e a gente foi colocando. O que é interessante colocar dentro da biblioteca? Um comentário, né, de cada função. Então, você vem aqui em cima do corpo de cada uma e coloca calcula delta para equação do segundo grau, certo? O outro aqui, cálculo do fatorial. Né? Apesar do nome da rotina já dizer o que ela faz, mas nem sempre faz. Por exemplo, cálculo x1, cálculo x2. x1 e x2 pode ser qualquer coisa. Então, você colocar um descritivo, né, que é cálculo do x1 da equação do segundo grau, cálculo do x2 da equação do segundo grau, isso vai deixando, né, a biblioteca melhor documentada. Né? Isso ajuda muito. Então, cálculo de x1 para a equação de segundo grau, e aqui, né, o cálculo do x2 para a equação de segundo grau. E aí eu vou deixando a minha biblioteca com uma documentação melhor, para caso eu impressa essa biblioteca para alguém utilizar, né, a pessoa vai saber as rotinas que existem e o que elas estão fazendo. Deixa eu ver o que dá para melhorar aqui. O que dá para melhorar aqui? Dá para melhorar pouca coisa, dá para melhorar aqui na rotina, aqui, ó. A rotina de fatorial, que como aqui eu tenho um for, e esse for ou ele faz multiplicação ou ele faz soma, né? Aqui eu poderia ter... Eu vou fazer um negócio aqui. E, olha só, eu vou pegar uma dessas rotinas aqui e vou passar mais um parâmetro. Eu vou chamar assim, ó, tipo de cálculo, certo? Aqui eu vou chamar de Fat-Gauss. Fat-Gauss. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou chamar de N, aqui eu vou chamar de N, aqui eu vou chamar de N, e aqui eu vou chamar de N. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui um if. Ó. Se o tipo de cálculo for igual, né, a f, eu vou querer fazer multiplicação, que eu quero o cálculo do fatorial. Se não, eu vou querer fazer o cálculo de Gauss. Ao invés de fazer multiplicação, eu vou fazer aqui a soma. Aí olha aqui que legal. Aqui, ó, no cálculo de Gauss, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar o Fat-Gauss e passar o número que eu recebi. E aqui eu vou passar a letra G de Gauss, cálculo de Gauss. E no fatorial, isso. E no fatorial, eu vou fazer aqui um return, Fat-Gauss, o número que eu recebi, só que aqui eu quero o cálculo do fatorial. Então, se eu vou calcular o fatorial, eu vou chamar Fat-Gauss, passando a letra F no tipo de cálculo. Se ele receber a letra F, ele vai calcular com multiplicação, vai fazer o cálculo fatorial. Se eu chamar o Fat-Gauss passando a letra G, para essa variável tipo de cálculo, vai cair no else do if, então ele vai fazer o cálculo com a soma. Então, olha só o tamanho que ficou a função, né? As duas, e eu fiz uma função que são utilizados para essas duas. Vamos ver se dá certo. Né? Isso aqui é... uma coisa é você querer, a outra coisa é acontecer.
Então, vou fazer o fatorial. Fatorial de 5 tem que dar 120. Tã, 120, belezinha. E vamos ao soma de Gauss de 5, vai ter que dar 15. Olha lá, 15, funcionou. Então, isso aqui, ó, esse tipo de melhoria, a gente vai fazendo para reaproveitar rotinas que são parecidas, né, para que você não tenha cópias, né, de código de rotina. Isso vai tornando a biblioteca menor e mais fácil de ler em alguns casos. Mas sempre quando tem if, na verdade, não fica mais fácil de ler. Quando tem if, geralmente fica mais difícil. Mas aqui eu só dei para vocês uma outra possibilidade de desenvolvimento que a gente vai adquirindo essa habilidade conforme a gente vai se aprimorando em lógica de programação. Então, era isso para essa aula. Até a próxima.